Para o momento da pregação, e vamos ler em Mateus capítulo 18, dando continuidade às pregações catequéticas, dia do Senhor 51, ouviremos um sermão sobre perdão. Mateus 18, será a leitura e o texto, versículos 21 ao 35. Temos aqui a pergunta de Pedro, quantas vezes se deve perdoar um irmão, e depois a parábola do credor incompassivo. Então leamos, enquanto lemos, lembremos que estamos lendo a Santa Palavra de Deus. Se diz o Senhor, irmãos. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando, sufocava, dizendo: Pague-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O catecismo, a leitura confessional, é o dia do Senhor 51, pergunta 126, é sobre a quinta petição. Está dando a sequência aqui em Caruaru, não é? Os irmãos já estão na dia do Senhor 51, Catecismo de Heidelberg. Pergunta e resposta 126. A pergunta é: qual é a quinta petição? Está no boletim, não é isso? Você pode ver aqui no boletim, na primeira página. Qual é a quinta petição? Resposta: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isto é, que por causa do sangue de Cristo, não imputes a nós, pecadores miseráveis, nenhuma das nossas transgressões, nem o mal que ainda persiste em nós, e que também encontremos em nós esta evidência da tua graça, que estamos plenamente determinados de todo o coração a perdoar nosso próximo. Então, esse dia do Senhor resume bem esse texto que nós lemos, e vamos ouvir uma pregação nesta manhã no tema sobre perdão. Então, vamos fazer uma oração pedindo a iluminação do Senhor e a bênção do Senhor sobre esse momento da pregação. Oremos, irmãos. Ó Deus, Pai, que habita na luz inacessível, que homem algum viu ou pode ver. Tu és luz, e na tua luz vemos a luz. Portanto, pedimos a iluminação do teu Santo Espírito, para que possamos entender a tua palavra
e que pela Tua palavra possamos ser edificados, consolados, instruídos, possamos voltar para casa meditando no tema do Teu Evangelho, pois somos pecadores e todo domingo precisamos ouvir as boas novas, Senhor. Ser conosco nesse momento, nos auxilia, nos ajuda, pois somos vasos de barro e carecemos do Teu auxílio, ó Senhor. Usa o Teu Santo Espírito para trabalhar o nosso coração com a Tua palavra, que é um meio de graça, que fortalece a nossa vida cristã. Ajuda-nos a estar reverentemente diante do Senhor, com temor e tremor, Deus. Em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto de Mateus 18 é um texto muito conhecido. Conhecido de alguns como o capítulo do perdão, como tratar uma ofensa ao irmão que é culpado. O capítulo da ovelha perdida, dos tropeços, quem é maior no reino dos céus. É um capítulo que trabalha muito a questão de humildade e perdão. Principalmente o tópico que ensina como se deve tratar o irmão culpado que pecou. E ali nós temos um passo a passo de como proceder, a partir dos versículos 15 a 20, que é o contexto imediato que vem antes. O texto está tratando sobre isso. Esse capítulo é um desdobramento prático, que traz grandes ensinamentos para nós. E principalmente agora relacionada à quinta petição do Pai Nosso. Tem tudo a ver com esse texto aqui. Tais ensinamentos têm a ver, em grande parte, com a maioria, ou a maneira, melhor dizendo, de como os súditos do reino de Deus devem se relacionar uns com os outros. Qual é a forma? Como deve ser feito? E esse capítulo vai falar que deve ser feito em humildade, perdão e até com cuidado. Após Jesus ensinar quem é o maior no reino dos céus, através de uma criança, colocando ali uma criança no meio deles e falando sobre humildade, o texto continua agora falando sobre escândalos e desprezo a estes pequeninos. Nos versículos 15 a 20, nós temos o passo a passo sobre como resolver problemas de pecado entre irmãos, contra um irmão que pecou contra você. Como você deve resolver? Aí é que entra Pedro depois. Nesse contexto de criança, nesse contexto também de tratar um irmão que ofendeu. Pedro se aproxima de Jesus e faz a seguinte pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? E Lucas 14, 17, 4, coloca pecar 7 vezes no dia. E Pedro destaca 7 vezes. Talvez Pedro pensasse que iria receber, meus irmãos, um elogio de Jesus, pois havia naquela época um ensino antigo, no meio dos rabis, que dizia que no dia deveria se perdoar apenas 3 vezes. No dia. Houve um problema, no dia 3 vezes você vá e perdoe. E Pedro já chega com 7. Senhor, é 7 vezes que perdoamos? Talvez por ser o número da perfeição, não sabemos. Mas Jesus pega esse número e eleva 10 vezes mais ao que Pedro apresenta perante Jesus. Jesus diz, olha, é 70 vezes 7. Claro que não é uma conta matemática de 490, mas a ideia, irmãos, é que a questão do perdão não é algo ligado à quantidade, à contabilidade, a números, mas é algo ilimitado, que sempre deve existir como predisposição. Embora no coração corrupto e caído nosso, mas somos regenerados, somos filhos do reino de Deus, somos súditos deste reino. Então Cristo está ensinando que não deve existir limites para o perdão, porque não há limites para a misericórdia de Deus. Limitar o perdão é limitar a misericórdia de Deus. Agora, para ilustrar esta grande verdade deste diálogo que ele está tendo com Pedro, Jesus vai agora ensinar a parábola conhecida como credor incompassivo, que está nos versos 23 a 34, que é o que nós lemos e que é o texto da pregação nesta manhã. A parábola do credor incompassivo. Então escute nesta manhã a pregação da palavra de Deus no seguinte tema: o grande rei perdoou a sua dívida, portanto perdoe. O grande rei perdoou a sua dívida, portanto, perdoe. E acompanhando na Bíblia, se a sua Bíblia está aberta, nós vamos ver dos versos 23 a 27, o perdão recebido. Qual foi este perdão recebido? E dos versículos 28 a 30, o perdão negado. Porque houve nesta parábola uma negação de perdão, de alguém que havia recebido perdão.
e dos versículos 31 a 35, qual a consequência disso? O castigo executado será o terceiro ponto da pregação. Agora, nos versículos 23 a 27, nós temos aí o perdão recebido. Após a pergunta de Pedro, Jesus conta esta parábola para ilustrar como deve ser a atitude daqueles que receberam o perdão e a misericórdia de sua grande e impagável dívida. É como se Jesus estivesse fazendo para Pedro e seus discípulos que ali estão, quer que desenhe. É muito usado isso hoje no meio, né? Já só falta desenhar para entender. Jesus conta esta parábola. O texto fala, irmãos, de um rei, mas fala também de um dia de ajuste de contas. Ele resolve ajustar contas com seus servos. Esses servos possivelmente sejam os sátrapas ou governantes de algumas províncias que tinham função de estar arrecadando dinheiro e impostos, pois o rei não era onipresente, não podia estar presente em todas essas províncias. Então tinha a função de arrecadar dinheiro. Então nesta primeira cena, parece que o rei, de alguma forma, não vinha fazendo essa prestação de contas, mas um dia chegou a prestação de contas. E este rei chega, e a ideia de como tribunal, porque é trazido este servo que devia muito. O rei está lá, vem a prestação de contas, e talvez alguém já sabia que esse servo já estava ficando rico demais. Já estava tendo muitos bens e tantas coisas, além do que ele ganhava. Então perceba que alguém olha e pega esse servo e diz, vou levá-lo perante a presença do rei. E traz este servo. Quantos esse servo devia? 10.000 talentos, nos diz o texto. 10.000 talentos. Agora, um talento, para termos ideia, era equivalente, meus irmãos, a 6.000 denários. E o que equivalia a 6.000 dias, 6.000 dias úteis de trabalho, ou 30 anos de trabalho. Um único talento era quase a renda de uma vida inteira. Mas 10.000 talentos seria equivalente a 150.000 anos de trabalho, a um denário por dia, se fôssemos fazer esta comparação. Então 10.000 talentos são 600.000 vezes maior que 100 denários. Então perceba no início desta parábola, logo a ênfase nessa prestação de conta em um valor exagerado. Impossível até de pagar. Se ele vivesse várias vidas, que é uma heresia, não cremos nisso, ele não teria nem como pagar, porque a dívida era grande demais. Agora o texto não diz como foi que ele adquiriu essa dívida, esse dinheiro, subtraiu este valor. O que sabemos é que ele, por mais que quisesse, ele não teria como pagar. Assim, para que de alguma forma a dívida fosse paga, o rei olha para a situação, já vai sair perdendo, e o rei ordena e diz, a mulher dele, os filhos dele, tudo que ele tem, talvez vivesse em uma província bem rica, uma casa bonita, espaçosa, tudo que ele tem. Qual foi a atitude do servo quando o rei diz que vai ser vendido? Ele se prostra. Ele está apegado não só à esposa e os filhos, mas também aos bens. Ele se prostra de forma reverente, respeitosa, ser paciente comigo. E ele usa a expressão tudo, porque ele sabe que a coisa é grande. Tudo te pagarei. Só que o rei não é besta, o rei sabe que ele não tem condição de pagar. O rei sabia que ele não tinha como pagar essa grande dívida. Em vez de aceitar a proposta, o que o rei faz? Nos diz o texto que ele teve compaixão. Ele moveu-se pelo amor. Ele moveu-se pela misericórdia, ao ponto de não esperar mais o ressarcimento desta grande soma. Ele poderia mandar matá-lo. Ele poderia mandar colocar na prisão até que pagasse o último centavo, ficasse numa prisão perpétua e morresse ali, apodrecesse. Mas o rei dá uma ordem. Vá embora! A sua dívida está perdoada. Que frase linda. Vá embora. A sua dívida está perdoada. O perdão foi concedido e foi muito mais além daquilo que o servo pediu ou pensou. Que ele queria ver alguma forma de pagar tudo e não tinha como. Mas ele sai daquele tribunal
com o coração saltando e dançando de alegria, porque não deve mais nada. Acabou-se. Meus irmãos, não é assim que aconteceu conosco. Essas palavras do rei não lembram as palavras de Jesus? Perdoados estão os teus pecados. Vá em paz, não peques mais. O pecado na Bíblia é chamado de dívida também. Veja esta quinta petição. Quem de nós poderia pagar a dívida do pecado? Perdoa-nos as nossas dívidas. Essa dívida material deste servo malvado não chega aos pés das dívidas que eu e você tínhamos com Deus. Nós não teríamos condição de pagar, e Deus, com toda a santa justiça e ira, iria nos condenar, e nós seríamos condenados. Não teríamos como. Quem de nós poderíamos satisfazer a justiça, não de um rei, de uma província, mas do grande rei santo e justo do universo? Somos devedores diariamente, contraímos dívida contra a vontade do nosso soberano Senhor. Você precisa olhar para este primeiro momento da parábola e se enxergar neste servo que compareceu perante o rei para um acerto de contas. Irmãos, por não termos condições de pagar esta dívida, e nem os anjos poderiam pagar por nós, e nem qualquer outra criatura pode pagar por nós, merecíamos receber a sentença condenatória de um Deus justo e santo. Mas, graças a Deus, Paulo fala lá em Efésios, né? Sendo Deus rico em misericórdia. Mas, graças a Deus que em Cristo temos o grande perdão de pecados. Tanto o pecado original, como dos pecados diários que nós cometemos contra Deus. Então Deus em Cristo revelou a sua compaixão, misericórdia e perdão de seus pecados e meu pecado passado, presente e futuro neste grande tribunal. Cristo como um advogado, o justo e fiel. Que bênção. Saber que em Cristo temos o perdão de todos os nossos pecados também. Podemos ouvir a voz do Evangelho dizendo: vai embora, estão perdoadas as tuas dívidas. Que grande amor nos revelou o Rei. Alguém já escreveu um hino assim. Isso deve mover seu coração, irmão, a viver em gratidão, cada vez mais. Pois deixamos de receber o que merecíamos. Deixamos de receber o que merecíamos, que era a condenação. E aí deixar de receber o que merece é misericórdia. E recebemos e passamos a receber o que não merecíamos. Porque não merecíamos perdão. Merecíamos condenação. E aí o nosso entendimento da graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Recebemos graça do Senhor. Como reagiu o servo da parábola? Infelizmente, irmãos, ele sai dessa cena, talvez por um momento o seu coração alegre, mas ele não demonstrou este entendimento profundo de gratidão para com o seu próximo. E aí temos a segunda cena dessa parábola, que são os versículos 28 a 30, que é o perdão negado. O servo, acabando de sair da presença do rei, ele deveria mostrar, meus amados irmãos, gratidão. Deveria meditar no perdão recebido. Deveria pensar: que coisa maravilhosa! Os 10.000 talentos que eu jamais conseguiria pagar. Eu, minha esposa, meus filhos, tudo que eu possuo ia ser vendido, agora não vai mais. E esses que me entregaram vão saber agora que o rei me perdoou e eu vou andar de cabeça erguida, o meu status mudou. Tudo foi perdoado. Não diz o texto bíblico, irmãos, que saindo aquele servo, ele se encontra com um colega de trabalho, né? Seu conservo, estava ali, trabalhava com ele também. E este conservo pegou emprestado com ele 100 denários. Talvez por saber que ele era um homem que já tinha muito dinheiro, né? Muito dinheiro, rico. Olha, me empresta 100 denários que eu vou te pagar. A dívida era só de 100 denários. Servo miserável, cruel, ainda se aquecia ao calor do sol da misericórdia real, que ele acabara de ser perdoado, quando tratou de seu conservo com tanta falta de misericórdia e crueldade. Irmãos, a parábola é interessante essa segunda cena, por causa da desproporção das duas dívidas.
eram imensas. Diferente do gracioso rei, ele não usa essas palavras. Vai embora, está perdoada a sua dívida. Ele está com tanta raiva de uma dívida pequena, que ele pula no pescoço do seu conservo. Ele quer esganar o seu conservo. Agarrando, sufocando, diz o texto, o outro devedor, ele dizia, paga o que me deves. Qual foi a reação do conservo diante disso? Ele nem usou a expressão tudo, nem tem a palavra tudo, como o outro tinha dito para o rei. Ele não diz tudo, porque não era uma coisa tão grande. A reação do conservo foi a mesma. Isso não é por acaso. Foi a mesma dele diante do rei. Mas isso não serviu para acender a memória do perdão que recebera. Porque o servo cai também aos pés dele. E lhe implora. E quais são as palavras? As mesmas. Ele poderia parar e dizer, eu já ouvi essa cena alguma vez. Mas ele não faz isso. Ser paciente comigo e te pagarei. Tudo aqui é omitido, por ser algo pequeno. Ele, no entanto, irmão, não quis. Acaba ruim. Não quis. Antes, indo se o lançou na prisão. E era tão malvado que lança este servo na prisão, amigo de trabalho, até que saldasse a dívida. Agora, como o conservo preso, ele iria saldar aquela pequena dívida, se ele não poderia produzir mais riqueza, não poderia trabalhar, ele preso. Você vai me pagar, agora vai ficar preso. Como? Como isso, irmãos? É assim, irmão. Não estranhe. É o meu seu coração endurecido no pecado. É o coração do pecador. Ele não se lembra das misericórdias recebidas de Deus. Passamos a usar a nossa régua de medir para julgar e sentenciar as pequenas dívidas dos outros. Fazemos isso muitas vezes. Passamos a julgar, sentenciar pequenas dívidas dos outros, enquanto temos grandes dívidas. O servo não estava levando em conta o ensino das palavras da quinta petição da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Jamais conseguiremos entender o perdão, a menos que tenhamos consciência do perdão que recebemos de Deus. 100 denários são 600 mil vezes menor do que 10 mil talentos que aquele outro devia. Então, quando nos recusamos a perdoar alguém, nós estamos fazendo pouco caso do imenso perdão que recebemos de Deus. Isso é terrível, porque a falta de perdão é um problema que acontece no casamento, acontece entre familiares, acontece no seio da igreja do Senhor, e tem pessoas que querem viver a si mesmo, a falta de perdão. Amados, a falta de perdão destrói relacionamentos. Toxica o ambiente, abre feridas no coração das pessoas que vivem à nossa volta e gera grande tristeza. Mas também uma pessoa que não perdoa, ela também contamina outros à sua volta. Pessoas que usam até a expressão perdoar, quem perdoa é Deus. A mágoa vai se aprofundando, criando raiz de amargura. Quando não é tratado, o tempo vai passando e aí fica cada vez mais difícil, porque vai criando raízes profundas. É como um gás venenoso que vaza e destrói as pessoas que estão ao redor. A falta de perdão gera tristeza, gera sofrimento, não apenas para a pessoa que agasalha, mas também para aqueles que convivem com ela. Quem não perdoa, meus irmãos, adoece espiritualmente, fisicamente, emocionalmente também, principalmente espiritualmente. A falta de perdão é como uma prisão, é como uma masmorra, é uma prisão, um calabouço da nossa própria alma. Quando deixamos de perdoar baseado na graça do Senhor, no perdão que recebemos, não porque sou bonzinho e vou liberar, vou dar perdão para você, mas porque recebemos perdão. Quando deixamos de perdoar, nós aprisionamos as pessoas e ficamos também cativos dela. E até o primeiro mandamento, muitas vezes, fica mais na nossa mente a pessoa que estamos com raiva do que pensando em Deus. Ocupa mais a nossa mente as pessoas que nos feriram do que pensar no Senhor a quem nós servimos. Isso muitas vezes pode cair até em idolatria. Tornamos-nos escravos da pessoa que odiamos. Essa atitude desestabiliza a vida, adoece os relacionamentos, fere o coração
enfraquece o corpo, abala as emoções e destrói o relacionamento com Deus e com o próximo. Agora, qual foi na parábola a reação dos que presenciaram isso? Porque não foi uma coisa oculta, não. Foi pública. Este servo malvado não teve problema nenhum em tratar este outro, que devia a ele, o seu conservo, de uma forma particular. Ele fez publicamente. Mas tinha outros trabalhadores vendo essa situação, que também tinham presenciado o perdão, estava arquibancada vendo isso aí. A reação dos outros companheiros que presenciaram tal cena, meus irmãos, não foi de alegria. Não foi de alegria, mas de muita tristeza, a ponto tal de relatar ao rei tudo o que acontecera. Não foi o X9, não foi chegar assim, vou entregar ao rei, vou dizer. Eles ficaram tristes com isso. Assim deve ser os irmãos da igreja quando vê desunião, grupinhos ou qualquer coisa nesse sentido. Estejam bastante atentos se um dia surgir, se não estiver acontecendo, mas estejam atentos sobre essas coisas. Não fique alegre, fique triste com isso. A igreja deve ter em mente isso aí. Eles foram e relataram ao rei tudo o que acontecera. Isso deve ser a atitude da igreja, repugnar e rejeitar quaisquer atitudes, palavras, atos, pensamentos que alimentem a falta de perdão no coração de um irmão. Pois é um ataque à honra de Deus. E aí muda a coisa. Não é uma briga entre si. Não é uma coisa que está acontecendo entre dois trabalhadores. A honra do grande rei estava sendo jogado na lama. E esses que viram ficaram tristes e foram ao rei. Thomas Watson escreveu o seguinte: a pessoa pode ir para o inferno por não perdoar, tanto quanto por não crer. Porque não perdoar também é incredulidade. É não confiar na palavra de Deus, que nos ensina a perdoar. Então devemos ensinar, estimular, viver o perdão ilimitado em nosso casamento, na igreja, em casa, na família. Um verdadeiro cristão perdoa. Essa é a religião que Pedro estava ouvindo. Essa é, Pedro, a realidade, é a religião dos perdoados. Se não aguenta, corre, sai. É 70 vezes 7. É o evangelho que mudou e transformou o coração, que subjugou a nossa vida, que nos faz dizer, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que não aborrecer a própria vida, não pode ser meu discípulo. Pedro está ouvindo esta parábola maravilhosa da boca de Jesus. Quais as consequências de tudo isso após o rei saber? É um castigo. O castigo executado, versículos 31 a 35. A tristeza, irmão dos companheiros, foi porque a honra do rei gracioso estava sendo jogada na lama. Com tais ações, o rei precisava ser informado das ações desse servo malvado. Ele precisava, que parecia um transtorno de personalidade, né? Está tão em voga hoje, nesses campos, a bipolaridade. Demonstrou seu coração corrompido, na verdade. Demonstrou que ele é um injusto, que ele é um miserável pecador, que recebe perdão, mas não dá perdão para outros, porque foi perdoado. E às vezes a gente quer botar isso na culpa de transtorno de personalidade, de um toque, de um sei lá o quê. Tantas palavras e siglas estão surgindo. Mas o Evangelho diz, é o seu coração corrupto que precisa perdoar. Ele não atentou para a misericórdia recebida da sua grande dívida, preferiu fazer justiça com as próprias mãos. E agora temos a terceira cena. O rei volta de novo. O rei retorna. O retorno do rei para uma segunda prestação de contas. E o rei chega para ir no coração. O rei faz uma primeira pergunta e que não tem resposta. Porque o rei é sábio. Eu lembro Adão no jardim do Éden. Onde estás? Quem disse que era para você comer? Quem foi? Não, foi a mulher que me deste. Que é isto que fizeste? Perguntas para chegar no coração. O rei não chega aí, algema, executa. O rei chega com a pergunta. Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo,
como também eu me compadeci de ti. E aqui, irmão, literalmente, está numa construção de que a resposta é: era para ter feito isso mesmo. A resposta é essa. Não está no texto, mas a construção no original traz essa ideia de que é uma pergunta retórica, que chamam, né? Retórica. Era para ter compadecido. Ele bota a mão na boca, não tem como ele falar. É construir de tal modo que a resposta esperada é sim. Era para ter perdoado. Ele deveria ter sido o canal da transmissão de perdão de Deus. O pecador maior não perdoou o pecador menor, vamos assim dizer. Ele que antes recebera misericórdia, agora se depara com a ira, com a indignação, com a fúria do rei, que vem agora para o acerto de contas. Que acerto de contas, irmãos? A compaixão concedida foi revogada para uma terrível sentença. Seja entregue aos verdugos, o rei disse. Que é um termo antigo, né? Hoje a gente não usa esse termo, mas eles eram oficiais designados pelos tribunais para torturarem os que haviam cometido crimes atrozes até que ele pagasse toda a dívida. Então, todo dia, uma tortura, até pagar a dívida. Agora, pense em alguém que teria que viver não sei quantas vidas para pagar essa dívida. Quanto tempo ele ia ser torturado? A execução desse castigo seria impossível de cessar, pois ele jamais conseguiria saldar tão grande dívida. Ele não conseguiria saldar tão grande dívida. A sua dívida era impagável. Ele foi flagelado durante toda a sua vida. Assim será a sentença na segunda vinda do grande rei sobre todos aqueles que não se refugiaram, não valorizaram, não praticaram a misericórdia e o perdão recebido. A pior prisão do mundo é a prisão de um coração rancoroso e amargurado, onde não experimentou nem vive o verdadeiro perdão do grande rei. Perceba que esta parábola tem uma moral da história, que é o último versículo. E ela está no último versículo. Diz assim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Do íntimo. Veja que é do interior para o exterior. Às vezes podemos perdoar de palavras, e às vezes no dia a dia a conduta é outra. Mas quando há perdão pela graça de Deus, do íntimo, as ações mudam. E perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar com misericórdia. Não com justiça mais. Amados, que este quinto mandamento, quando estivermos orando em casa, perdoa nossas dívidas, venha em nossa mente esta parábola. O perdão que recebemos do Senhor, como devemos perdoar o nosso próximo. Faça a sua parte. Mesmo que o outro não queira, não vá, ou não acredite no seu pedido de perdão ou de reconciliação, faça a sua parte. Que Deus nos ajude a vivermos o evangelho da gratidão e do perdão constante em nossas vidas, por termos a nossa grande dívida paga na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.